Para quem sente dor, o tempo é inimigo. Cada minuto é insuportável. Momentos de aflição e tortura. Quando os limites da medicina se esgotam, o poder de Deus entra em ação. Está no ar o programa Corrente dos 70. Jovem e bonita, a influenciadora Amanda Paz descobriu o câncer de mama aos 28 anos. Ela decidiu compartilhar a sua rotina de paciente nas redes sociais para incentivar outras mulheres que passam pelo mesmo problema. A gente está hoje no 8º dia da cirurgia e hoje está sendo um dia mais difícil. Está sendo um dia que eu tô feliz que eu tô nessa luta, mas hoje eu dei uma tropeçada e tô chorando. Um estudo mostrou que o câncer de mama está ficando frequente em mulheres mais jovens. A pesquisa foi realizada pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e apontou que 68% das pacientes atendidas estavam com o tumor em estado avançado quando a doença foi descoberta. De acordo com o instituto responsável pela pesquisa, antes dos 40 anos, as mamas tendem a ser mais densas e na mamografia nem sempre o resultado é preciso. Por isso, a importância de fazer o autoexame. O tecido mamário, parece que tem umas bolinhas. E esse tecido é o seu, de glândula normal. Se for algo diferente disso, procure ajuda. E a segunda coisa que eu acho que é fundamental é, assim que você procurar ajuda, é orientar o profissional de saúde que vai atender essa mulher, para dar valor para a queixa dela. A médica destaca que o autoexame deve ser feito uma vez por mês. Para sentir melhor as mamas, a mulher deve deitar, colocar um dos braços atrás da cabeça e com a outra mão realizar movimentos circulares, apertando levemente com a ponta do dedo. Caso note a presença de algum nódulo, é importante procurar ajuda. Quanto mais precoce for o diagnóstico, maiores são as chances de cura. Em geral, a mulher ela vai no ginecologista, e ela vai cedo. E aí já precisa começar a ficar atenta às mamas desde cedo, já que a doença vem aparecendo de forma mais precoce. A Amanda, que mencionamos no início da reportagem, descobriu a doença no estágio inicial. Recentemente, ela comemorou em suas redes sociais um dos momentos de maior alegria do tratamento, a última quimioterapia, e enfatiza que compartilhar esses momentos tornou o processo mais leve. Ai, eu tô muito emocionada. Eu tenho o apoio do meu marido também, que vai gravando o meu dia a dia pra elas, né? Então, tipo, hoje a Amanda não vai aparecer porque a Amanda não tá legal. É uma rede de apoio super necessária, que eu acho que se a gente compartilha, tudo fica mais leve. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Você que está sofrendo, eu convido você a ficar ligado nessa programação, porque a direção que você vai receber aqui pode salvar a sua vida. Você viu aí na matéria, né? Quantas pessoas padecendo, quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas perdendo suas vidas e perdendo suas famílias. Quando assistimos uma matéria como essa, quando olhamos para os números, as estatísticas de pessoas perdendo a vida para doenças como câncer, diabetes, AIDS, problemas cardíacos, e, olha, não dá para enumerar. Isso nos traz uma revolta, porque aquilo que a medicina não pode fazer, Deus pode. Você que vive uma realidade como essa que você vê aí nas imagens, você está sofrendo, você está vendo, assistindo um familiar seu sofrer. Eu convido você para acompanhar essa programação e conhecer pessoas como a dona Zenaide, que você vai conhecer agora. Sem conhecer a fé, ela perdeu um filho com 32 anos, jovem, perdeu uma irmã com 40 e poucos anos. Quando ela se viu numa situação, um câncer terminal, que os médicos disseram que era hereditário, era genético, que não tinha o que se fazer, então ela apelou para a fé. Ela veio para a Corrente dos 70, nos procurou, conversei com ela o dia que ela tinha um diagnóstico, quando ela recebeu o diagnóstico, nós então
fizemos o desafio da fé, a prova, colocamos à prova a palavra de Deus. A palavra de Deus traz a promessa para você que está doente, desenganado ou tem um familiar. Você vai acompanhar a história dela, daqui a pouco eu volto falando da promessa de Deus para você que está doente. Como é que é o nome da senhora? Zenaide. Dona Zenaide. Vocês conhecem a Dona Zenaide? Eu recebi essa mulher aqui com diagnóstico de um câncer gravíssimo. Agressivo. O médico disse o quê? Que eu ia morrer. E já era um caso hereditário. Sim, senhor. A senhora perdeu quem? A minha irmã e o meu filho. Quantos anos seu filho tinha? 32 anos. E ela veio e me procurou aqui. O que eu falei para a senhora? Que eu tinha que fazer a corrente e que eu ia ser curada. Qual o nome da senhora? Zenaide. Dona Zenaide, a senhora foi no médico fazer um exame, diagnosticou um câncer. Sim. Câncer de quê? De mama? No útero. Câncer no útero. A senhora sente alguma coisa? Primeiro eu vim aqui e não continuei a corrente. Aí foi diagnosticado bem agressivo. E eu fui tirada da mesa de cirurgia, porque só por Deus eu estou aqui viva, porque a pressão subiu e eles não fizeram a cirurgia na hora. Se fizesse, a senhora... Tinha morrido na hora. A senhora sente alguma coisa? Eu sinto... nesse período, ele suspendeu a cirurgia e começou a me dar dor em tudo no meu corpo. Todo, no meu corpo inteiro. Cheguei aqui cheio de dor mesmo. E agora? E eu tô aqui pisando, não tô sentindo dor no calcanhar. Tá sentindo dor nenhuma mais? E eu tô aqui crendo que eu já tô curada em nome de Jesus. A senhora já tá curada? Eu creio. A senhora recorreu a Deus? Eu recorri. Aqui. Foi aqui que a senhora colocou sua vida. O que a senhora fez? E quando o médico falou assim, seu caso é bem grave. Eu digo pro médico, mas para Deus não vai ser grave. E aí eu comecei a lutar. Comecei nos tratamentos. E o médico falou assim, quando foi no ano 2022, ele foi fazer a cirurgia e me botaram na mesa e disse assim, aqui não tem mais jeito. Aí falava tudo baixinho. E eu toda amarrada, toda inquirida, e ele falando... E ouvindo. E ouvindo. E sem sangue. Já tinha fugido todo o meu sangue. E ele falou assim, se der anestesia, ela morre. Se der o medicamento que tem que dar, ela dá um ataque cardíaco e morre. E se nós tirar ela da mesa, ela morre. Então me jogaram na UTI. Quando eles me jogaram na UTI, eu só olhei para cima e disse assim, Deus, morto não te glorifica. Foi essa palavra. E eu lembro que até agora, nesse momento eu disse assim, meu Deus, o Senhor já tinha me dado uma palavra. Eu disse, meu Deus, se o Senhor me curar, eu vou ser obreira da corrente dos 70. E aqui estou eu. Como é que a senhora está? Eu estou aqui maravilhosamente bem, trabalhando para o Senhor Jesus, ganhando almas. Recebeu a cura? Recebeu o que mais? Recebi a cura, recebi o poder de Deus para trabalhar, para ganhar alma. Espírito Santo? O Espírito Santo. E é obreira? Fui batizada no Espírito Santo, porque depois disso a minha luta foi muito grande pelo Espírito Santo, mas tudo aqui, ó. Como é que a senhora está? Eu estou ótima. E é a obreira que me ajuda aqui terça-feira, bem forte para Jesus, amém? Corrente dos 70. Participe da poderosa imposição de mãos e venha receber o seu milagre. Terça-feira, às 20 horas, no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Olha o que diz a palavra de Deus. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Isso é uma promessa poderosíssima. Você que me assiste aí agora está doente, você que tem um familiar doente, internado, você que está aí enfrentando uma doença que é terminal, você que a palavra que o médico te deu, não porque ele quis, mas o diagnóstico da sua doença, diz que não tem o que se fazer. Você vai ter que tomar remédio o resto da vida. Você vai ter que começar agora quimioterapia, hemodiálise, controle da diabetes, da pressão alta ou pressão baixa, colesterol, próstata alterada. Você está aí
agora diante de uma situação que você está vendo o chão sair dos seus pés. Minha amiga, meu amigo, a fé é a resposta para a senhora, para o senhor. Você viu os testemunhos? Tem mais, você vai conhecer a Luciana. A Luciana, ela quando recebeu o diagnóstico, câncer, um câncer terminal. A Luciana se viu numa situação difícil e foi aqui na Corrente dos 70, aqui terça-feira, na João Dias, que ela decidiu lutar, se apegar a Deus e recebendo essa promessa da imposição de mãos, passando pelo corredor dos milagres, usando a fé. A Luciana viu o histórico clínico dela ser revertido milagrosamente pelo poder da fé. Vamos assistir a história da Luciana. Luciana, conta pra gente a luta que você enfrentou e a vitória que você teve usando a fé na Corrente 70. Fala tudo. Em 2018, no final de 2018, em novembro, eu passei com a médica, né? O médico era exames de rotina, e aí eu estava sentindo já um nódulo, um caroço diferente na minha mama do lado direito. E aí a gente fez o primeiro ultrassom, deu Behards 4, Behards 6. Aí a médica falou assim, olha, Luciana, tem alguma coisa estranha, vamos fazer uma biópsia. E aí quando foi, isso foi em novembro, estava 2,5 mais ou menos, e quando foi em janeiro, quando eu fui fazer a biópsia, já estava avançando para 10. E quando fez, deu câncer de mama. E ele era maligno e metástico, ou seja, ele era aquele que já se espalhava pelo corpo. Então foi um baque, né, pastor? Quando eu recebi aquela notícia, foi junto com ela veio a palavra de morte, de angústia, de aflição, tirou o chão dos meus pés. Eu não esperava, eu já servia a Deus, eu já estava como obreira, eu tinha 34 anos e ali eu vi assim, eu perdi as esperanças, eu já não conseguia me enxergar mais. Meu Deus, o que vai ser de mim daqui para frente? E o que você ouvia dos médicos? E assim, era só palavra de derrota. E o pior não foi isso. Quando eu fiz, vamos fazer todo o rastreio, vamos fazer o rastreio. Aí a médica falou assim, olha, a gente vai fazer uma tomografia, né, do corpo para ver como é que tá as outras partes, os outros órgãos. Aí foi constatado que eu estava com uma pequena metástase na coluna, né, L4. Já estava se espalhando, e aí pegou na L4 no osso, tive aqui no tórax, pegou um linfonodo aqui no tórax e pegou um linfonodo na axila direita. E diante dessa realidade, como é que você lidou com isso, dentro de você, como é que foi isso aí? E aí, pastor, foi esse o meu maior desafio. Né? Eu me lembro que quando eu vim aqui na João Dias, eu fiz a Corrente dos 70 aqui. Foi aqui? Foi aqui, foi aqui. Aonde essas pessoas estão recebendo a palavra, você também recebeu? Aqui eu cheguei chorando, cheguei desacreditada, tinha dia que eu não conseguia nem participar da reunião, porque foi uma notícia de morte muito grande. Você chegou a pensar que você ia morrer mesmo? Sim, senhor, pastor. Eu passei com um médico que ele falou assim, olha, seu caso é grave, assim, vamos ver o que vai acontecer. Olha, não te dava nenhuma esperança. Olha o que ele falou, vamos ver o que vai acontecer. Você pensou nesse decorrer, chegou a passar na sua cabeça pensamentos ruins? Você ouviu coisa de pessoas? Sim, senhor, pastor. Aí, nesse meio termo, como assim? Cadê Deus? Cadê o Espírito? Você é obreira? Você é obreira, né? Vinha aqueles pensamentos do diabo, desiste, acabou. Você vai ficar com vergonha do povo, você vai ficar com vergonha das pessoas, dos jovens na época. E eu falava, verdade, como é que eu vou falar de Jesus com câncer? Maligno ainda. E eu falava, meu Deus, tinha que ser maligno. Aí foi uma situação muito difícil, pastor, porque essa metástase do osso encostou um pouquinho no nervo ciático, então eu tinha dificuldade para andar, para subir um degrau eu tinha dificuldade. Dor. Era dor, a coluna travava. Para vocês terem uma ideia, gente, todas as manhãs eu acordava, às vezes era tanta dor que eu rolava na cama, ficava de joelho para mim poder ficar de pé, porque era uma dor que travava, a coluna subia. Foi uma coisa assim que veio assim para querer roubar mesmo a minha fé. Só que diante disso, eu coloquei dentro de mim, né, pastor, que eu tinha duas escolhas. Ou eu colocava toda a minha força e me vestia das características do Espírito Santo, ou eu me entregava aquilo. Ou eu me entregava toda a situação.
eu fiz 12, eram 12 sessões de quimioterapia, eu fiz 11 sessões. E aí eu fiz 11 sessões, na 10ª eu repeti o exame. Só que nisso eu coloquei dentro de mim as características do Espírito Santo. Não. Você aqui, oração, imposição de mão, guerra, a palavra que você recebia aqui na reunião da saúde fez efeito. Fez efeito, pastor. Eu colocava, eu lançava toda angústia, eu lançava toda aflição aqui no altar e ia para cima. E aí foi quando eu comecei a fazer as quimioterapia. Pode ver que não tinha uma foto chorando, não tinha, era sempre sorrindo. E aí fiz 10 sessões de quimioterapia, aí recebi a notícia que o tumor não regrediu. E eu falei assim, eu não tenho mais nada. Determinei, eu não tenho mais nada, eu vou viver pela fé. Colocava uniforme, ia evangelizar, toda a força, ia dar aulinha para as crianças. Teve uma vez que eu fui dar aulinha para as crianças, eu ajoelhei, elas que me ajudaram a levantar, porque era dor, era insuportável. E aí eu continuando ali na fé, pastor, quando foi na 11, a gente terminou, aí o médico fez o exame e falou, Luciana, agora a gente vai ter que fazer a cirurgia. Eu falei, vamos com toda a força. Fizemos a cirurgia, eu fiz a mastectomia total. E aí, quando eu fiz um amputamento da mama, durante o processo cirúrgico, foi feito várias análises patológicas e ali já não estava constando mais malignidades. De 10 linfonodos, só um estava atingido. E aí passou-se, fiz essa cirurgia, já tinha parado a quimioterapia, caiu todo o meu cabelo, eu fiquei com as unhas pretas, os dentes amarelos, eu tinha muita ânsia de vômito, foi uma situação difícil, mas isso não me abalava. Uma guerra. Uma guerra. E aí foi de fé em fé, de fé em fé. Vim nas terça-feira, perseverando, passando pela corrente, sabe, pastor, usando a fé de verdade. E aí, quando foi em 2020, eu fiz toda a rádio, fiz a reconstrução e foi seguindo de fé em fé. Quando foi ano passado, em dezembro do ano passado, eu até mandei para o pastor Tiago, falei, eu gostaria de mostrar esse exame. Eu fiz o exame. E eu fiz a PET scan e deu remissão total. Hoje o meu corpo não tem mais nada, não consta mais nada. Eu venci o câncer, vem que você vai vencer também. Aonde? Na corrente dos 70. Aqui na João Dias. Terça-feira é o dia do seu milagre. Eu estou aqui mostrando fatos que comprovam o que está escrito. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Terça-feira, a partir de 19 horas, começa a imposição de mãos. E 8 horas, a corrente dos 70, uma corrente pela fé. Forte, né? Forte demais. Está aqui a palavra, 70 obreiros e obreiras com a palavra em mãos. Está aqui, ó. Nas mãos desses 70, a palavra. Das 19 horas, começa a poderosa imposição de mão, começa às 19 horas dessa terça-feira. 19 horas. Determina dentro da senhora, está aqui terça-feira, 19 horas, ou das 19 até as 20, realizamos a imposição de mãos. 20 horas começa a corrente dos 70 e terminamos pelo corredor dos milagres. Determine estar aqui. Você é católico, você é espírita, você é evangélico. Deixa de lado os seus preconceitos, religiosidade. Nós estamos falando de salvar a sua vida, salvar a vida de um familiar. Você vai conhecer agora a história de 3 pessoas dentro de uma matéria. 3 pessoas que tiveram as suas vidas marcadas por uma doença a palavra do médico era desesperadora, não tinha mais esperança. Pessoas que poderiam ser números em estatísticas. Estão aqui no programa e vão contar o milagre que alcançaram recebendo essa poderosa imposição de mãos, terça-feira aqui dos 70. Nessa terça-feira é o dia do seu milagre. Determine estar conosco nessa terça-feira por você ou por um familiar seu. Uma causa. Ela foi pro médico, o médico falou que ela estava com metade do cérebro com água. Em meio à incerteza humana. Ela tá no Ceará, minha sobrinha. Aí ele falou que não podia operar porque era no meio. Então, não sabia o que ia fazer. Mesmo longe, a certeza de um resultado. Quando o pastor colocava a mão,
A senhora recebeu a imposição de mão com a palavra. Quando ele colocava Na cabeça. na cabeça. Representando ela. Não, eu falava assim, meu Deus, o pastor não está colocando na Aldelice, ele está colocando na Dayana. O poder e a confiança em Deus impulsionaram Aldenice a participar da corrente dos 70. E foi nesta corrente que ela alcançou a cura para sua sobrinha. O médico falou que a cirurgia dela já tirou os pontos. Ela está sarada, que ele falou desse jeito. Ele falou, eu não entendi nada. Aí a mãe dela falou que é as minhas orações. Durante a correria do dia a dia, estresse e compromissos, um sinal de alerta. Minha filha tem 12 anos hoje e ela nasceu sem nada. Nasceu saudável. Nasceu saudável. Quando ela tinha uns 4 aninhos de idade, começou a aparecer umas manchinhas vermelhas nela, tipo de calor, sabe? E eu não entendia. Parecia uma alergia. Parecia uma alergia. E aquilo foi só aumentando, conforme o tempo foi passando, foi aumentando. Em meio a esta atmosfera, crescem as doenças que são capazes de paralisar o nosso corpo e dominar a nossa vida. Com 7 anos de idade, eu não aguentava mais, aí eu procurei um médico, né? Na verdade, ela já tinha ido em vários especialistas e foi gasto muito dinheiro com consulta e aí falava que não tinha cura. Ao chegar na corrente dos 70, mãe e filha aprenderam a usar a fé e receberam a imposição dos 70 homens e mulheres. A partir daí, o milagre aconteceu. Eu não era da Universal, eu não era da fé. Eu comecei a fazer as correntes e aí eu colocava. Aí quando eu ia nas consultas, que o médico falava que não tinha cura, aí depois que eu entrei para a fé, aí eu falei, diabo, tem cura sim. Eu trazia ela e quando ela não queria vir, eu fazia tudo que o homem de Deus falava. Minha filha está curada, pastor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Toda terça-feira, os familiares decidem lutar pela cura física e espiritual de um ente querido, na corrente dos 70, e descobrem o poder que tem por trás da imposição das mãos, como aconteceu com esta mãe. Tem um filho que ele mora fora do Brasil e ele sofreu um acidente. Ele tinha quebrado o pescoço. Mesmo distante do filho e recebendo as piores notícias sobre o estado de saúde dele, Ana perseverou na fé. E cada dia vinha uma notícia pior. Ele está com muita febre, não pode fazer esse exame, não pode fazer a cirurgia, está com pneumonia. E cada dia era uma... A senhora recebia notícias ruins dos médicos e vinha na corrente recebendo a palavra de Deus. Palavra de Deus. Eu falei, meu Deus, o Senhor é o Deus da cura. Quando fez 14 dias, o médico falou, agora ele abaixou a febre. E eu usando a minha fé e falando, Deus, manda um anjo lá para poder visitar meu filho. Eu não posso estar lá, porque eu estou cá no Brasil, ele está lá nos Estados Unidos, não tem como. Então, o Senhor manda um anjo. Aí, quando ele foi, pastor, fazer a ressonância para implantar a placa no pescoço dele, o médico não acreditou. Falou, colou, o pescoço dele está colado. Restaurou sozinho? Restaurou sozinho. E como está escrito na palavra de Deus, imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Hoje ele está abençoado, graças a Deus. Não teve sequela nenhuma, pastor. Não ficou nenhuma sequela? Nenhuma sequela. Corrente dos 70, uma corrente pela vida. Toda terça-feira, às 7, 10, meio-dia, 15 horas e às 20 horas na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Você não precisa perder a sua vida para essa doença, não precisa perder o seu familiar para essa doença. Você precisa levantar a sua cabeça e determinar dentro da senhora, o Senhor, terça-feira eu vou buscar o meu milagre. Você conheceu aí pessoas que poderiam estar mortas, mas estão aqui no programa testemunhando. Você pode ser o próximo testemunho aqui. Tem fé para estar aqui terça-feira? Corrente dos 70, uma corrente pela vida. Terça-feira, aqui na Zona Sul de São Paulo, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, na Catedral da João Dias. Vamos lutar?
Você vai passar por esse corredor, você vai receber a imposição de mãos, nós vamos pôr à prova a palavra de Deus. Deus vai te dar a vitória. Bom, eu estou chegando ao final da minha participação, mas eu quero aqui falar um pouquinho de domingo. Domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia que aqui na Catedral do João Dias, em toda a Igreja Universal e aqui também, é o dia que se reúne todas as correntes em uma só corrente, a concentração de fé e milagres. Milhares de pessoas, 9h30 da manhã, se unem aqui dentro da catedral, como você vê aí as imagens. E aqui acontece essa reunião, o Bispo Cleito tem levado as pessoas à fé, tem ensinado através da palavra, tem orado pela família, orado pelos casais, tem levado as pessoas à busca, à entrega e o recebimento do Espírito Santo. E nesse domingo especial nós vamos fazer o domingo do Consolador. Quantas pessoas sofrendo, perdas, tragédias, dores. Só o Espírito Santo mesmo para consolar os corações aflitos, as almas angustiadas. Então teremos o domingo do Consolador. Nesse domingo, 9h30 da manhã, eu convido você. Vou deixar você com esse intervalo falando desse domingo especial e deixo esse convite para você e para toda a sua família estar conosco nessa manhã de domingo, 9h30 da manhã, aqui na Catedral da João Dias, buscando a presença de Deus. Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. A dor faz parte da nossa jornada. A dor da perda, da traição, da rejeição, a dor do processo. Nem Jesus foi poupado de passar por isso. Mas o que faz a diferença é a forma como ela é encarada. Nas situações mais difíceis, muitos desistem ou aguardam o tempo passar, na esperança que o processo seja amenizado. Mas, na verdade, o único que tem o poder de curar todas as feridas é o Espírito Consolador, uma promessa de Deus para aqueles que o temem e guardam seus mandamentos. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai o enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Domingo 18 de agosto, às 9h30 da manhã, o Domingo do Consolador. Venha receber o alívio que você tanto procura e ainda não achou. No Templo dos Maiores Milagres, na Avenida João Dias, número 1800, em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Deus quer proporcionar a você alívio imediato e a paz que excede todo entendimento.